os três. Pessoa magoada quer proteger. Gênero se reúne, não tem pra você. É que amar é algo novo pros homens. Mulheres amam homens, não sei o que. Pra proteger minha raiz de sensibilidade, por favor, não me liga, não me procure mais tarde. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária FM Paulo Freire, 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você também pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, política e religião não deveriam ser fatores determinantes na eleição dos conselheiros tutelares, que deveriam ter autonomia para defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Entretanto, a escolha dos conselheiros, que acontece nacionalmente, tem sido marcada pela influência de políticos e de grupos religiosos no processo de candidaturas e também depois, quando estão exercendo sua atividade. Com as eleições dos conselheiros tutelares acontecendo no próximo dia 6 de outubro, Fora da Curva de hoje quer saber o que é que está em disputa na eleição para o Conselho Tutelar. Para debater conosco, estamos com Elizabeth Godinho, membro da Comissão Eleitoral do CONDICA, que é o Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife. Bem-vinda, Elizabeth. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pela presença. A gente também está com a presença de Silvia Siqueira Campos, presidenta do Mirim Brasil. Obrigada pela presença, Silvia. Muito obrigada, Débora, Mariama. É um prazer estar aqui de novo com vocês, dialogando sobre um tema tão importante. E, como o Silvia já adiantou, a gente também está com Mariama Corrêa, que é a repórter da Marco Zero Conteúdo. Vamos lá, Mariama, dividindo aqui a bancada comigo novamente. Bom dia, gente. Vamos lá. Bom, para começar, eu queria perguntar às duas, né? Beth Godinho, como é mais conhecida, faz parte do CONDICA, que é um órgão de controle social. Silvia faz parte de uma organização da sociedade civil organizada. E eu queria entender, a partir da perspectiva das duas, qual que é a importância dos conselhos tutelares, né? E qual o papel exatamente dos conselheiros. Só registrando, né, que em Recife são 8 conselhos tutelares e cada conselho é formado por 5 conselheiros, né? Isso. Então temos um total de 80 conselheiros que vão ser eleitos. Mas, para começar, entender assim, qual é a função na sociedade desse instrumento, desse conselho. É importante colocar e até fazer uma trajetória histórica de que o Conselho Tutelar, os conselhos tutelares, ele nasce junto com o ECA. Como um importante organismo dentro do sistema de garantia de direitos, e isso com o passar do tempo ele vai ganhando, incorporando atribuições e competências que vão dar esse papel dentro de um processo mesmo de conquista da sociedade, que foi a instituição de um paradigma constitucional democrático, que é a nossa Constituição Federal de 88, e na sequência o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo na Constituição, dentre os órgãos compatíveis a um sistema de garantia de direitos, o Conselho Tutelar. Então, essa importância, ela vem também da própria luta democrática. É por essa razão que
um dos sentidos, uma das formas dessa eleição de conselho tutelar se apresentar, que sentido ele tem, é um sentido, ele traz o sentido da própria democracia, da própria participação popular e mais do que tudo isso junto, a afirmação da garantia dos direitos e da criança, dos adolescentes, da cidade, das cidades, afinal de contas, é uma eleição unificada. Beth, muito bom estar aqui com você. A gente se conhece já há alguns anos na luta, né? Você sempre aí do lado do governo, eu aqui enquanto sociedade civil, ou quase sempre, né? Eu queria dizer o seguinte, né? Não sei se você concorda comigo, Beth, mas desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ali em 1990, quando ele é promulgado, que a gente tenta uma mudança de concepção no Brasil sobre infância e adolescência. A gente vinha, desde a década de 70, principalmente com o Código de Menores. O Código de Menores era a legislação que falava sobre a criança, só que, na verdade, numa perspectiva punitiva. Né? O Código de Menores não trazia ali a defesa dos direitos, da educação, da moradia, a responsabilidade do Estado, da família, da sociedade de cuidarem da criança. Então, esse movimento que resultou no ECA... Esse movimento que resultou no Estatuto da Criança e do Adolescente, com muita participação da sociedade civil organizada em julho de 1990, também vem de uma mudança de concepção internacional. Né? A própria Nações Unidas, por falar nisso, né, há 2 dias a gente teve a abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, mas o fato é que a própria Nações Unidas, e se eu não me falha a memória, em 89, criou a Convenção sobre os Direitos da Criança, substituindo a Declaração dos Direitos da Criança que existia antigamente. Isso gerou um movimento no país inteiro, no Brasil, resultou ali no ECA. Então, quando a gente pensa em Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é uma instância, digamos assim, criada a partir dessa nova concepção que o ECA traz de que criança é uma pessoa em desenvolvimento e, portanto, precisa da proteção integral e precisa ser prioridade absoluta nas gestões das cidades, estados e do país. Então, o Conselho é aquela instância, dentre várias outras, como o Conselho Tutelar, tem o Conselho Municipal, né? E tem outras menores, mas o fato é, o Conselho é aquela instância que vai estar mais próxima, supostamente, à população, aos comuns, ali no bairro, que pode atuar de forma ativa, é dizer, numa busca ativa, numa observação, mas também recebendo muitos casos de violação de direito de criança e adolescente, seja realizada dentro da própria família, na comunidade e, principalmente, assim deveria ser, pelo Estado, que é o principal violador de direitos de criança e adolescente e de direitos humanos em geral. E quando você pergunta, né? Quando a gente se depara com a pergunta, na verdade, do programa, ela é muito provocativa, assim, porque a gente também está numa disputa muito grande de concepção de projeto de país. Então, quando a gente tem pessoas concorrendo, né, a esse posto de conselheiro, conselheira tutelar, imbuído com essa ideia de país representada pelo presidente do país, que aí a gente acaba com a ideia, e não só a ideia, mas é constitucional, o Brasil é um Estado laico. Né? E aí vem pessoas pautadas pela religião ou por ideologias muito próximas ao fascismo e passa isso principalmente na defesa do direito da criança ali no cotidiano, a gente corre um risco muito sério de ter uma população, uma geração inteira, ou 2 gerações no mínimo, crescendo sob muita violência e repressão, começando, ou ainda pior, né, se enraizando no seio familiar. E sentar com esse instrumento efetivo. Só nessa questão histórica, né? Uma das leituras possíveis, os conselhos tutelares também surgiram no momento e houve ali digamos, um incômodo do Poder Judiciário, que no Código de Menores era a instância que lidava diretamente com as questões de conflitos familiares, por exemplo, né? Crianças.
o Conselho Tutelar também tem essa função de ser um intermediário, né? Ele faz a ponte, ele consegue garantir, talvez, a chegada de serviços públicos mais próximos, ou seja, vaga na escola, posto de saúde na comunidade, uma série de outros fatores. E eu queria entender, a partir do que vem acontecendo também nesse movimento dos últimos anos, se vocês veem que existe também uma politização desse espaço. Uma politização no sentido de ser utilizado, né, para outras questões que não essa, que é a função de garantia de direitos. Como é que isso tem acontecido também? Se é um fenômeno que está sendo visto em 2019, é um fenômeno que vem acontecendo ao longo dos anos. Como é que isso está se dando? Posso começar essa, Beto? Pode. Já está aqui na ponta da língua, assim, né? É muito bom conversar sobre esse tema, na verdade, assim, para mim, apesar de incomodar, né, porque a gente não tem um Estado de direito, mas é importante falar sobre isso. Eu venho de uma organização que vai fazer já 30 anos de idade, né? O Mirim Brasil nasceu junto com o ECA, com essa função de zelar, de cuidar, de defender os direitos de crianças e adolescentes. E aí o que a gente vê, né? Duas questões do que você traz, Débora. Primeira é que realmente o Conselho Tutelar incomoda ao sistema, né? De defesa de direitos ao sistema judiciário, porque ele é aquela instância que vai dizer onde o sistema está falhando. E muitas vezes porque o Ministério Público não faz uma ação ativa. Então, o Conselho Tutelar acaba levando muitos casos ao próprio Ministério, ou vai direto à escola e faz aquela atividade ativa que muito o Ministério Público deveria fazê-lo. Além do mais, é um órgão, mas ele é não jurisdicional, né? Ele não tem o poder de sanção, por exemplo, mas ele está ali não regulando a ação, mas dizendo onde o sistema está falhando. Buscando uma conciliação, uma resolução do problema. Exatamente. E ele é autônomo. Então, essa autonomia, apesar de, por exemplo, os órgãos do Executivo que chamam a eleição, né, do Conselho Tutelar para o Conselho Tutelar, ele tem uma função autônoma. E é preciso garantir, é preciso que essa função autônoma do Conselho seja garantida. Mas, em 20 anos de militância, eu nunca vi um Conselho Tutelar atuando de forma autônoma quanto ao sistema político-partidário. É triste falar isso porque tem muita gente de coração bom, sabe, Mariama? Não só de coração bom, de intenção, mas que conhece o ECA, que conhece o sistema e que quer causar um bom impacto a partir da efetivação da garantia de direito. Entretanto, o sistema político que a gente tem hoje no Brasil faz com que os bairros, as comunidades sejam loteadas, né? Sim. E aí a gente começa uma verticalização de políticos, principalmente, eu vou dizer assim, esses políticos de carreira. E nessa verticalização a gente tem que aquela liderança, e muitas vezes é o presidente de uma associação comunitária, né? Uma pessoa, um conselheiro, conselheira tutelar, está atrelado a um vereador, que está atrelado a um deputado estadual, que está atrelado a um deputado federal, que está atrelado ao prefeito e por aí vai. E com isso, na realidade, isso em princípio não tem nada de errado, vamos dizer assim. Não teria, melhor dizendo, se a função do conselheiro, da conselheira fosse realizada, fosse cumprida. Sim. Mas acontece que quando o conselheiro, conselheira tutelar deixa de fazer uma denúncia, deixa de interpelar uma escola, o não acesso de uma criança à escola, ao posto de saúde, né, um serviço médico, até mesmo de transporte, a gente não vê transporte como um direito, mas deveria ver também o transporte público, acessibilidade da cidade, não só do caminhar, mas do ouvir, do ler, do entender, a segurança. Quando o conselheiro deixa de fazer isso, ele está encobrindo uma deficiência do poder público que em muito pode estar vinculado à sua corrente política, ao seu partido. E o que é que isso faz? Na realidade, faz com que aquela criança, e na verdade não é só um conjunto, uma geração, uma verdadeira população, né, de crianças, não tenha acesso ao direito. Betty? Bom, realmente assim, é um debate muito importante, porque coloca essa questão, ele traz sobretudo a necessidade da própria sociedade acompanhar e fiscalizar a atuação dos conselhos tutelares. Afinal, é
própria sociedade, são os eleitores comuns que são chamados, que são convocados a comparecer para escolher esse representante. Tanto é que o termo não é eleição, não se chama eleição, chama-se processo de escolha. Então, é um processo de escolha que, em tese, deveria assegurar, no campo democrático, digamos assim, aquela melhor escolha que viesse a favorecer a atuação daquele órgão, que, como bem disse Silvia, é um órgão autônomo no seu funcionamento. Ele é um órgão da administração. O conselheiro tutelar ele é assemelhado a um servidor público temporário. Embora eleito, ele é assemelhado a um servidor público temporário. A atuação do órgão em si, ele tem que estar revestido dessa autonomia funcional do órgão. Não pode haver interferência de secretário nenhum sobre a decisão do colegiado, do conselho, ou da atuação daquele conselho. Isso traz para o campo dessa atuação também o papel dos outros órgãos vinculados, como, por exemplo, do próprio CONDICA, que, enquanto Conselho de Política Pública, é o órgão a quem o Conselho Tutelar deve remeter relatórios da sua atuação. Mas o que é que acontece na prática? Essa autonomia, ela é enviesada, ela é entendida de forma até contraditória ao próprio papel do Conselho Tutelar. Então, nessa autonomia, os conselhos eles acabam criando regras muito próprias, fora desse controle social, e isso gera um comprometimento desse serviço que é público, o serviço prestado pelo conselheiro tutelar, que é uma pessoa que está ali para servir aquela população, para aplicar as medidas que estão estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não pode inventar nenhuma medida a não ser aquelas que está na sua competência e na sua atuação, que nem mesmo o Ministério Público ou o Judiciário pode retirar, porque ele tem o exercício dessa autonomia. Evidentemente que os outros poderes, eles agem em complemento a garantia daquele direito daquela criança e do adolescente. E aí esse direito, aí tem um aspecto, Silvia, que eu vejo muito importante, que dessa turma que tem uma seriedade nesse trabalho, que ele vai com aquela vontade de fazer um processo de transformação para efetivar essas garantias, essas pessoas, elas buscam e elas questionam o poder público, a condição dessa realização dessas garantias. Como, por exemplo, vaga nas creches no município, que a gente sabe que há um déficit aí que é histórico. O plano da educação, o plano municipal da educação, ele vem no sentido de estabelecer essas metas, a assegurar aos próprios órgãos, aí ao próprio Conselho Tutelar, a possibilidade de, quando requerer uma vaga, requisitar a vaga para aquela situação específica, aquilo esteja à disposição dessa população. Então, a ausência de uma participação da sociedade, que não deve só ser para eleger, mas para cobrar essa atuação do Conselho, eu acho que isso é um dado importante. Sim. Para evitar o desvio, para evitar a instrumentalização de partidos ou religiões. E aí concordo muito com o que Silvia traz, de que há uma disputa de sentido hoje aqui realmente colocada por essas outras formas de fazer política que não são democráticas muitas vezes. E aí a gente tem uma cultura política que nunca favoreceu, no processo de amadurecimento democrático da nossa sociedade também, um patamar diferenciado da atuação. Então, a gente vê repetir no micro dessa disputa os velhos vícios da velha política, como a gente pode dizer. E para quem está de boa fé, para quem está imbuído de uma circunstância cidadã, ele é engolido dentro de um sistema que é um sistema injusto. E, por que não dizer, às vezes, até um sistema corrupto que a gente vê aí, que está colocado e está escancarado no país, essa forma corrupta, muitas vezes, de fazer política. E isso, essas percepções, elas podem ser identificadas nesse micro lugar de poder.
porque se institui como um lugar de poder. E aí essa relação que envolve com o legislativo, porque o Conselho Tutelar, comumente se diz, é um trampolim para a vida política pública do legislativo, de quem queira se lançar no cenário nessa linha. Então, é por essa Pelo razão... menos para algumas pessoas utilizam, né, como um trampolim. Então, por essa razão que a gente vem colocando da importância do eleitor, identificar nesse candidato a razão desse órgão, da função que exerce e das questões que possam vir desse momento político do país, em que antes, democraticamente, uma sociedade democrática, ela se pauta, inclusive, pela alternância no poder dos lugares, dos cargos, enfim. E a gente tem uma alteração na lei do Conselho Tutelar, que agora uma pessoa pode ser candidata eternamente, ela pode se eleger eternamente. Se reeleger várias vezes. Se reeleger várias vezes. Agora no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo, um governo que colocou dentro daquela lista das pessoas que podem andar armadas conselheiros tutelares. Então, aí a gente vê um comprometimento muito grande da construção inicial dessa função, desse papel, desse órgão, quando a política ou a forma de fazer esse serviço é engolido pela natureza política que destoa muito da matriz e da razão do papel do conselheiro tutelar. O que a gente está só nessa discussão toda é importante frisar que o nascimento do conselho, a existência do conselho tutelar é fundamental para garantir proteção de crianças e adolescentes. Isso. Mas existe aí um desvirtuamento, né? Em função do sistema político, em função de tudo. Não é falar que o conselho ele foi tomado, mas defender que ele seja de fato ocupado e exerça o que ele tem que... A função que ele tem dentro da democracia. Que chama muita atenção para a gente nesse processo eleitoral, pelo menos esse ano, uma influência muito grande, realmente, de políticos, assim, de vereadores. A gente acompanhou algumas campanhas e é notório, é aberto, né? Muitas vezes um post de um vereador lá dizendo, olha, vote no conselheiro tal. E pastores, enfim, grupos religiosos. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, do ponto de vista da campanha, né, da fiscalização, por exemplo, como é que você estava falando aí do papel do eleitor, do cidadão, de fiscalizar, né, de procurar saber, como é que, por exemplo, o cidadão pode saber que campanha ali recebeu dinheiro, se recebeu dinheiro de um vereador, né, como é que fica essa fiscalização, como existe, o candidato tem que dar algum retorno sobre esse dinheiro, você está recebendo, prestar contas de alguma forma, você está recebendo dinheiro de algum vereador, de algum partido, de algum grupo religioso? Essas informações, com certeza, elas não vão vir, mas as denúncias, elas podem chegar. Então, a comissão eleitoral instituída, ela tem o dever de apurar essas atuações, digamos assim, indevidas que fogem ao rito estabelecido no próprio edital eleitoral. Então, qualquer pessoa sabendo que tem um indício de uma situação irregular, ela tanto pode procurar o CONDICA para fazer a denúncia, como o Ministério Público. E existe uma portaria conjunta para os órgãos públicos e a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, nessa questão da lisura do processo de escolha. Inclusive, colocando como o mecanismo e a tarefa da comissão eleitoral apurar as denúncias. Então, durante o momento da inscrição e até antes da realização das provas da primeira turma, porque nós tivemos 2 momentos aqui em Recife, ainda na pergunta anterior eu queria colocar que digamos assim, essas características, como a política engole o processo de escolha dos conselhos tutelares, não é uma realidade local. Isso é uma realidade nacional. Então, porque é um espaço político em disputa mesmo, dos sentidos. E hoje, numa sociedade polarizada, isso vai para dentro desse espaço também. E aí, ainda só para colocar dessa questão do papel da comissão eleitoral com relação às denúncias, a gente teve denúncias de que
alguém viu que o candidato, o futuro candidato estaria distribuindo material esportivo numa comunidade. Aí a comissão faz o processo, abre o contraditório, levanta as informações, identifica. Nesse caso, não identificou se realmente indício de que haveria uma entrega de material, porque era um grupo de futebol da comunidade que existia e naquele dia estavam ali comemorando alguma coisa assim, não se evidenciou. Isso também correu em paralelo ao próprio Ministério Público, que instaura os procedimentos de denúncia. E algumas vezes, quando, no caso, o candidato ele já é conselho tutelar, porque hoje, dos 96 candidatos que nós temos, 31 são atuais conselheiros tutelares. Concorrendo dos 40, à reeleição. Concorrendo à reeleição. Então, quando tem um caso já dessa natureza, encaminha para o próprio CEDIS, que é o Conselho de Ética Disciplinar da atuação do Conselho Tutelar, que é um outro órgão, que ele é o órgão que faz essa apuração e que tem o poder, inclusive, de destituir o mandato de conselheiros tutelares. Eu agradeço, Beth, assim, ter colocado, né, esses dados, essas informações, mas o que me preocupa mais, sabe, Mariama, é o que as pessoas, na verdade, entendemos como legítimo ou não legítimo, sabe, num processo de escolha, ou como a gente costuma dizer, né, de eleição. Porque a prática que pode ser usada para estar mais perto da população, para ter o carinho e para ter o voto, né, no dia, é a mesma prática do sistema eleitoral de a cada 2 anos. Então, será que... Aí tem 2 questões, assim, uma, pouquíssimas pessoas sabem, e aí vamos localizar mais, né? Porque a gente sabe que essa situação do Conselho Tutelar, ela é nacional. A gente visitar as mais de 5.000 cidades, a gente vai ter provavelmente o mesmo panorama. Mas quando a gente localiza, né, fala sobre Recife, Camaragibe, Olinda, Jaboatão, e a gente vai dando lugar a esse conselho, a gente vai vendo como é que essas práticas se dão, de fato. Então, me preocupa muito aí nessas cidades que eu falei, aí eu ainda incluo Cabo e Pojuca, a população não sabe para que serve um conselho tutelar. Exatamente. A população não sabe quais são os conselheiros e conselheiras, não sabe de quanto tempo dura, né? As casas são mal sinalizadas. Recife ainda tem até uma boa sinalização. Mas não sabe para que serve. E muitas vezes, quando procura o serviço do Conselho Tutelar, e eu falo isso porque nesse início de ano, eu basicamente tenho atuado como conselheira tutelar sem ser. Eu digo Mirim Brasil. Do tanto de denúncia que a gente recebe, porque a população não sabe onde está o Conselho Tutelar, procurou um conselheiro ou conselheira, não teve o caso, né? O caso não teve andamento, e aí a população fica desassistida. Então, se um órgão ele tem sido assim, né, desacreditado, as pessoas que o compõem estão, numa certa maneira, não todas, mas com esse descrédito pelo cenário do país, mas também pela prática ali cotidiana territorial. Qual é o parâmetro que a gente vai ter para julgar atos lícitos e ilícitos num processo de eleição ou de escolha? É muito difícil, né? E aí eu entendo, sabe, que a gente precisaria de colocar como parte do processo de garantia de direito de criança e adolescente, realmente projetos de educação popular sobre como garantir direitos, sobre como defender direitos, onde procurar, né? E esse é um projeto que poderia vir pelo Ministério Público, poderia vir pelo Executivo Municipal, pela Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria que cuida do direito de criança e adolescente. E aí eu termino esse momento com o seguinte: eu acho que para a eleição que se aproxima, é 6 de outubro, né? Sim. Para a eleição que se aproxima, a gente realmente precisa fazer um chamado para que as pessoas possamos votar, possamos escolher, anotar no caderninho lá quem foi que a gente escolheu, seguir o resultado, que a Prefeitura do Recife, a de Camaragibe, região metropolitana, mas todas as cidades possam dar publicidade. Quais são essas casas de conselho tutelar
quem são conselheiros e conselheiras e quais são as principais situações, pelo menos, em que a gente pode recorrer ao conselho tutelar. Né? Minimamente, essas são as informações que a gente precisa ter, e vale dizer o seguinte, né? Essa eleição vale por 4 anos. 4 anos. Então, Agora, é muito tempo. É bastante tempo. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com o debate sobre o que está em disputa nesta processo de escolha, a eleição para o Conselho Tutelar. Aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, o LGBT no Ar tem um encontro marcado com você. Semanalmente, vamos conversar sobre as pautas ligadas à comunidade LGBT de um jeito leve e descontraído. Ninguém vai ficar com dúvida, hein? No episódio desta quinta, dia 26, trocamos uma ideia muito massa com Áquila Alcântara sobre bissexualidade. E tu vai perder? Já é quinta-feira, às 8 horas da noite. Aqui, na Universitária 99.9 FM. E também na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Não perde! Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30, na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Trocando em Miúdos, a música de Francis Raime. Série especial em 5 episódios que contam a trajetória de um dos compositores mais versáteis da nossa música. Toda quarta, na faixa das 20 horas aqui, da Universitária FM. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos o que está em disputa no processo de escolha de eleição para o Conselho Tutelar. Estão aqui conosco Elizabeth Godinho, que é membro da Comissão Eleitoral do CONDICA, que é o Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui da cidade do Recife. E também Silvia Siqueira Campos, presidenta do Mirim Brasil, e Mariama Corrêa, repórter do Marco Zero Conteúdo, aqui dividindo a bancada comigo. Eu queria aproveitar esse segundo bloco para voltar nessa temática da religião. A gente, junto com Débora, a gente fez um levantamento dos candidatos no Recife para uma matéria na Marco Zero, que a gente vai publicar em breve, fiquem ligados aí. E a gente percebeu realmente uma presença muito forte dessa questão religiosa permeando as candidaturas. E inclusive assim, de grupos evangélicos, né? Uma presença muito forte do endosso de igrejas evangélicas, a presença de pastores em vídeos de campanhas de candidatos, enfim. E eu queria que você, talvez Beth e Silvia também possa falar sobre essa influência religiosa, né, nas campanhas e também na atuação dos conselheiros tutelares. Esse dado hoje, que caracteriza muito a atuação política, ela está colocada dentro de um processo mesmo de presença forte das igrejas pentecostais em todos os territórios, assim, eu digo território, comunidade mesmo, assim, a gente vê o quanto essa forma de reunir as pessoas, ela foi ganhando espaço na sociedade brasileira, e aí tanto é que a gente vê que hoje os meios de comunicação, eles são praticamente assim, que é a concessão pública nossa, mas eles são conduzidos por grupos evangélicos. Veja aí os grandes canais de televisão que está no dia a dia da vida da população mais pobre mesmo, assim, que não tem possibilidade de canal fechado,
o canal aberto, quase todos os canais são canais ligados a algum grupo evangélico. Então, esse fato, ele traz para a gente, na prática, uma preocupação muito forte. Primeiro porque a defesa de um Estado laico, ele requer uma garantia de que o serviço de ponta, seja qual ele, as pessoas envolvidas, elas possam fazer também uma separação da sua atuação para o campo do serviço ou da política pública. A condução ou a conduta do conselheiro tutelar, do candidato, por essa pauta da religião, ele fere esse princípio da laicidade. Então, isto implica para a gente um prejuízo, porque a sociedade ela é diversa e ela é plural. E essa pluralidade e diversidade, ela aparece também no Conselho Tutelar, com relação às questões de gênero, com relação às questões de religião. Então, nós não podemos jamais apoiar qualquer linha que vá para segregar grupos ou pessoas. Então, a partir do momento que uma determinada linha de atuação, de proposta, ela se paute no campo moral, isso daí é um perigo para o Estado Democrático de Direito. Perigo no sentido de dizer que o serviço público, a atuação pública, ela deixa de ser um serviço para todos. E aí, o que possa advir disso, a gente tem os debates colocados, seja, alguns debates já até esmoreceram bastante, mas, vez ou outra, tem aí a questão da escola sem partido, a questão do preconceito e da discriminação contra a população LGBT, a dificuldade de fazer essa leitura e ter essa compreensão no campo dos direitos de crianças e adolescentes. Há uma negativa, inclusive, de negar esse debate no campo da política da criança e do adolescente. A defesa intransigente de uma família, que ela é aquela família, a família comum do pai, tradicional do pai, dos filhos e da mãe, sem contemplar... Que se entende por, né? E do que se entende por. Então, isso tudo, esses aspectos, eles são... comprometidos de acordo com a linha que um determinado candidato ou pessoa que venha assumir se paute. Se for pela religião, ela tem um rebatimento forte. Mas vocês percebem que há realmente um aumento desses candidatos, assim, pautados pela religião? Sabe o que eu diria nisso, Mariama? Quem está no cotidiano da vida das pessoas, nos bairros, são as igrejas. É verdade. À tarde, por exemplo, que é eu falo isso na minha infância e adolescência, as tardes eram longas, né? Quando eu não tinha que trabalhar, eu ficava lá na rua, aquele sol de rachar no Recife, aquele calor, não tem nada para fazer. Óbvio que da minha infância para hoje, vários equipamentos públicos de lazer melhoraram, mas ainda está longe de ser o que a gente gostaria que fosse, que precisa que seja, né? Que seja assim, equipamentos públicos de esporte e lazer legais, bem cuidados, né? Bem equipados. E aí o que acontece? Eu digo sempre, sabe, Beth, eu concordo com tudo que você colocou aí, mas tem uma questão mais que enquanto executivo, né, legislativo dos municípios, a gente precisa, eu não estou aí, eu digo enquanto sociedade, a gente precisa lidar, que é, aqui no Recife, por exemplo, que é a capacidade de o Recife lidar com a extrema desigualdade da cidade e o quanto que isso interfere no dia a dia das pessoas. Porque a falta de trabalho, sabe? Ou o trabalho análogo à escravidão, não é? Os extremos casos de violência com relação à sexualidade, a violência, a exploração sexual e o abuso familiar que cresceram tremendamente também no último ano, nos últimos 2 anos. Tudo isso está vinculado a essa ausência de Estado ali, no cotidiano, na vida das pessoas. Resultado, se a igreja é a única casa aberta onde oferece, né, uma sombra, a palavra de Deus de esperança, assim é colocada a questão, ora, a gente tem muito mais a influência dessa religião, assim eu vou dizer, na concepção de sociedade que eu quero, porque é onde eu me sinto bem ali, é onde eu me sinto acolhida. Né? Exatamente. A partir do momento que a gente tem
a gente percebeu muito tarde, né? O quanto que essa ideia de Brasil, com a bancada da Bíblia, do boi, da bala, cresceram não só lá no Congresso, né? Mas cresceram nos pequenos territórios, nas comunidades ali, né? Onde a igreja pentecostal, como você citou, ela se fortaleceu bastante. Então, a igreja muitas vezes é até a primeira casa para muita gente que não tem esperança. Exatamente. Agora, isso não vem do nada, não é? Essa desestruturação das políticas públicas, esse plantar, o semear da desesperança, tudo isso foi feito de maneira muito bem orquestrada e a gente não se deu conta. Resultado, não é à toa que tenha crescido o número de candidatos e candidatas, seja para que posto for, inclusive de conselheiro, conselheira tutelar, vinda dessa linha pentecostal, digamos assim. Mas, além disso, né, você citou que aí se defende uma ideia de família, né, que essa ideia de família composta por homem, mulher, não é, numa relação heterossexual, cis, e com seus filhos e filhas ali, não reconhece os outros formatos de família, mas também vai encobrir muito ou reforçar padrões de comportamento de meninas e de meninos já desde pequenininhos, assim. Então vai reforçar o quê? A vida, a menina, né, ou a jovem adolescente participando mais das atividades de casa, com essa obediência que, na verdade, a gente confunde, né? Obediência, respeito com construção da dignidade, mas também do racismo. Porque pelo racismo, pela sutileza do racismo, a gente naturaliza muitas formas de opressão. E que muitas vezes elas estão vinculadas a gênero, né? Então, essa ideia desse Brasil branco, patriarcal e de extrema desigualdade, ela acaba sendo reforçada por essas escolhas. A gente pensa que está distante, mas começa ali, né? A vida da gente começa em casa, começa ali na rua. Mas não está perdido. Não está perdido, porque também tem muita gente boa na luta aí postulando essa escolha. Isso que você fala, Silvia, está muito conectado com o que a gente discutia lá no finalzinho do primeiro bloco, que é a falta de educação para entender qual é a função, por que existe um conselho tutelar, que função ele exerce na comunidade, né, na sociedade. Isso remete a um outro dado que a gente também identificou, que chama a atenção, que é a maior número de homens concorrendo para ocupar os espaços do Conselho Tutelar. E também se reflete em mais homens eleitos, né? Sim, a gente tem 5 conselhos. E estranha, porque essa função exercida é um lugar de poder, já foi falado por vocês também, mas como é que isso é algo que sempre esteve dado nos conselhos tutelares? Que tipo de análise é possível fazer disso para reforçar esses lugares, né? Esses lugares que a sociedade constrói, que são tidos como o normal, como o certo, que a gente sabe que não tem necessariamente essa regra, né? Mas existe uma razão pela qual a gente tem mais homens, inclusive, ocupando esse espaço? Sem dúvida, né? Eu acho, assim, antes de dizer uma das razões, a principal delas, inclusive, eu quero retornar a esse dado, assim, da ligação ou da informação dessa vinculação com a religião, e que a gente pôde constatar no processo de inscrição de conselhos tutelares que uma das assim, as exigências documentais de comprovação de que a pessoa tem experiência no trato das questões da criança e do adolescente, ele associa com as declarações emitidas por entidades da sociedade civil, organizações da sociedade civil que estejam filiadas ou que estejam cadastradas no CONDICA. E chegaram muitos candidatos com suas declarações de igrejas. Como igrejas não são cadastradas no CONDICA, essas candidaturas elas não foram validadas, porque em que pese o trabalho daquela pessoa como voluntário, como integrante daquele grupo social numa comunidade com criança e adolescente, isso não cabia dentro da exigência documental. Então, por onde a gente
pôde Tem esse perceber termômetro, né? que tem sim uma interferência, porque é uma forma de organização de sociedade e os espaços religiosos. E com relação a esse número maior de homens, tem muito a ver com a relação mesmo do patriarcado, que coloca a mulher sempre no lugar, não na esfera pública, porque o lugar da mulher é considerado como ali a dona de casa, e quanto menos estudar, melhor agora, né? Tem um pastor dizendo isso, que a mulher não pode estudar mais do que o homem, porque senão... Do que o homem. Essa é a cabeça da casa, né? Então, essa circunstância da participação da mulher, da não participação política da mulher, traz para a gente, nós mulheres, uma baixa adesão, até porque uma mulher candidata, seja qual ela, em que pleito for, seja num pleito comum das eleições gerais, ela vai ter sempre uma diferença muito grande e ela vai estar sempre atrás na disputa. E aí é um dado interessante, porque em alguns momentos eu participei de debates sobre mulheres na política, que as mulheres que tiveram experiência com candidaturas dizem o seguinte: enquanto o homem ele sai de casa 5, 6 horas da manhã para ir para a rua batalhar voto, e pode voltar de meia-noite, a mulher ela tem que organizar a vida do filho, deixar na escola, parará. Quando ela vai fazer o trabalho político, e aí, Silvia, uma mulher que teve uma experiência recente de candidatura, certamente tem também elementos a falar da própria experiência dela, mas assim, com relação às mulheres de comunidade, porque é uma eleição de território, é uma eleição comunitária. Essas mulheres de comunidades, elas têm muito menos capacidade de fazer as articulações que o homem líder comunitário tem. E de se liberar. Eu queria, desculpa te interromper, Beth, mas... existe, né, a legislação que organiza o ECA nacionalmente, mas no município, cada município decide, inclusive, como vai ser gerido, né? É algo que é possível, por exemplo, se prever uma discussão, por exemplo, para pensar paridade na composição dos conselhos tutelares, é algo que pode ser colocado em debate também? Era nesse sentido que eu ia, porque recentemente a gente teve uma conversa no Mirim sobre isso. Ora, se as unidades federativas têm a possibilidade de criar obviamente, não vai fugir da concepção de como deve funcionar o conselho, mas minimamente colocar nesse processo de escolha e de formação do conselho alguns elementos de que a gente precisa para fazer com que a ideia de democracia ela avance, a concepção de democracia avance. Porque, para mim, uma das coisas que está em jogo é a concepção de democracia. Uma democracia que está pautada na ética, nos direitos humanos, na construção. Quando a gente fala de construção da paz não é só ausência de guerra. A gente vive no Brasil uma guerra cotidiana, silenciosa, e que a gente já pode dizer, não é mais silenciosa assim. A gente acredita, sabe, Débora Almirim, né? Acredita que é necessário, extremamente necessário, rever a legislação municipal e o processo de escolha municipal. Até mesmo porque a gente está falando de uma estrutura, né, de uma cidade que 2/3 da sua população vive em morro e periferia, que são áreas onde o trabalho é precário, onde tem uma população também muito engajada. A gente vai falar, por exemplo, de RPA 6 e RPA 3, são as duas áreas da cidade mais populosas, com a população, na verdade, super adensada. Eu venho do Vasco da Gama, onde lá, Vasco da Gama, Nova Descoberta, ali, cada bairro desse tem uma média de 35 mil pessoas, né? E exatamente essas duas zonas, esses dois RPAs, têm 2 conselhos tutelares em cada uma delas, né? Porque uma das regras é quando uma área atinge, né, 100 mil habitantes, ela ali se constitui um conselho tutelar. Então, a gente precisa entender que a constituição de conselhos tutelares para atender a cidade precisa estar, eu vou dizer assim, na vanguarda do que a gente precisa para defender direito.
né? Se nesses locais é onde realmente se tem, onde está concentrada escolas com menos capacidade de prover uma educação de qualidade que aponte para o futuro, não é só que a escola não esteja quebrada, ou que os professores e professores estejam indo, mas escolas que preparem para o presente, obviamente, mas pensando como será essa criança dentro de 10 anos. Né? As escolas que a gente tem ainda estão pautadas numa lógica muito ultrapassada de educação e não educam politicamente, né? Principalmente escola básica. E ainda mais são os locais onde se tem mais ausência dos serviços públicos básicos, de saneamento, de creche. Pensar Recife com apenas 80 creches públicas e 400 creches privadas é um absurdo. É um absurdo. É impossível atender a população. Então, é necessário pensar os equipamentos e o funcionamento desses equipamentos para o desenho da população que a gente tem no território. Se a gente ficar sempre numa discussão nacional, a gente não vai ter referencial para poder melhorar a legislação logo, não só a garantia do direito que está lá escrito, mas, sobretudo, a gente fala hoje no Brasil, hoje não, há muito tempo, acesso a direito. Né? O problema do Brasil é acessar direito. E, para finalizar, é o seguinte, eu fico pensando, sabe, Beth, onde é que está? Porque você disse, eu me senti provocada de a gente pensar sobre isso. A moral, né? As pessoas estão defendendo a moral. O que é essa moral? Porque a moral, para mim, é constituir uma sociedade baseada em reconhecimento de direito, não é? Em construção da dignidade. Qualquer coisa que passe disso, para mim, não é moralidade, é outra coisa. Uhum. Nessa questão ainda de como modificar a cultura política, porque, querendo ou não, a gente tem que, tudo que reverbere num território, num micropoder, nos serviços de ponta, ele tem que ter um paradigma de que essa cultura política pode estar em mudança. Então, a gente tem aí estabelecida há anos a cota dos 30% nos partidos políticos para as candidaturas mulheres. Isso não acontece. E nem por isso, né? Aconteceu. E assim, então, isto tem um rebatimento nas outras práticas, como, por exemplo, para a eleição de conselho tutelar. Então, é possível discutir paridade? É possível, porque o debate é esse. A busca da equidade, a participação, a busca desse debate é permanente. Como é que a gente faz incidência para, de fato, essa cultura política alterar, para que isso reverbere numa eleição de conselho tutelar, por exemplo? Então, para mim, eu vejo que é um processo longo, extenuante até, e muito mais, assim, requer o que a gente diz muito hoje, de empoderamento do lugar da mulher também. Assim, de fortalecer esse lugar, porque as amarras são muito fortes, em territórios são mais fortes ainda. Essa não justificada, ou como uma fala anterior colocou assim, a presença das igrejas nos territórios, ela se dá por causa dos fatores da ausência também de outras formas de organização social, de sociabilidade, das políticas públicas, dos serviços ali perto, faz com que também essa cultura ela tenha esse elemento, tenha uma forma forte de aprisionar essas relações. Então, no momento em que se diz mulher tem que ficar em casa, e esse discurso é reforçado pelo que está mais próximo, as mulheres não vão sair de casa. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que levar, trazer para o debate público a participação da mulher. Com relação, a gente está já chegando no final do programa, mas com relação ao processo eleitoral mesmo, assim, para quem não está sabendo, por exemplo, queria, Beth, talvez você tirasse essas dúvidas. Certo. Quem que pode votar? A eleição é nacionalmente no dia 6, né? Mas quem que pode votar? Como é que acontece essa eleição? Quais são os pontos? Onde é que essa informação está disponível para as pessoas, né, que vão procurar? A gente espera que vão procurar quem são os candidatos e as candidatas nas suas RPAs. Mas o que é preciso para o dia de votação, para quem quiser
também participar desse processo de escolha? Certo. Antes de vir para cá, eu estava justamente na metade da apresentação do sistema digital, que vai ser a eleição do Recife, no dia 6 de outubro. Então, hoje saiu no Diário Oficial todas as regras, o regramento do dia 6. Assim, todas as convenções do que é permitido, do que não é permitido, do papel da atribuição de comissão eleitoral, do Conselho, dos candidatos, do Ministério Público, como acompanhante desse processo também. Então, hoje nós estamos numa fase em que a apresentação do sistema digital foi colocado, ou está sendo colocado, ou está sendo debatido ainda pela hora, o pessoal tirando as dúvidas. Uma das principais questões trazidas pelos candidatos era com relação à lista eleitoral do TRE e os locais de votação, porque como é uma eleição comunitária, ela não segue a mesma forma de divisão da eleição do TRE. Então, tem que customizar esse território ou essas RPAs, que são 6 RPAs, para que os eleitores, aí qualquer eleitor, a partir dos 16 anos, que ele possa, até 6 meses antes do processo, ter sido inscrito no TRE, tenha o seu título, tenha tirado o seu título, essa pessoa pode procurar o seu local de votação, que está dentro de uma das escolas naquele território onde ele usualmente vota. Essa listagem de escola, ela será publicizada nos próximos dias. Já tem uma pré-publicidade desses locais de votação. Tudo isso ele está disponibilizado no site do Condica, que é o www.condica.recifepe.gov.br ou .gov.br. Lá todas as informações estão no link Conselho Tutelar, encontra da resolução primeira do chamamento da eleição a todos os documentos até hoje dessa resolução que saiu com o regulamento para o dia 6. Então, para você saber, se eu quiser votar na minha RPA, para eu saber quais são os candidatos e para votar lá no dia, eu preciso levar o quê? Onde é que eu vejo? Eu vejo lá no site do Condica. A documentação. RPA. A documentação, primeiro, pela documentação. É a mesma que o eleitor leva comumente. O título do eleitor e um documento, com identificação foto. Com foto. Uhum. A lista das sessões eleitorais, elas vão estar associadas a uma unidade escolar daquela região. Por exemplo, vou dar um exemplo do Colégio Eleitoral TRE Dom Bosco, aquele colégio, aliás, salesiano. Ali, aquelas sessões, elas vão para um colégio municipal daquele bairro, dali da Boa Vista. Então, esse colégio municipal está lá dizendo as sessões que envolvem aquele eleitorado daquela área ali. E tudo então, vai isso vai estar disponibilizado no site. Uhum. Também vai estar hoje, se achou melhor, também fazer um vídeo para informar via WhatsApp como acessar essas informações. Porque é a forma mais rápida e curta de um eleitor ter informação de como ele buscar o seu colégio, de como ele vê na lista eleitoral, que essa lista eleitoral vai estar sendo disponibilizada. Foi um trabalho muito extenso da equipe técnica do Condica e dos conselheiros fazer a lista eleitoral, porque o TRE ele não liberou as informações como se pediu com a seção e a zona. Ele primeiro deu somente a lista de A a Z dos eleitores. Sim. E, posteriormente, a gente teve, então, que fazer esse processo para organizar, e isso tudo vai estar lá no site do Condica. Disponível no site, só para já na e rádio, também no site da prefeitura. Exatamente. Condica é com M. Com M. Isso. Condica com M, as pessoas jogam no Google, vão encontrar também rapidamente o e-mail. O site. A gente está encerrando o programa. Já, sim. Passa muito rápido. Eu queria agradecer muito a presença de Silvia. Silvia Cerqueira Campos, que apresenta no Mirim Brasil, e de Beto Godinho, também da Comissão Eleitoral e do Condica.
A gente vai ter que encerrar, infelizmente. Poxa, que pena. Para não passar, mas fica aqui o chamado para as pessoas se Isso. informarem, poderem participar do processo de escolha para esse órgão tão importante. Queria agradecer a Mariama também. Esse programa foi produzido por Mari, por mim, da Marco Zero Conteúdo. Carol Torpe e Larissa Silva estiveram nas redes sociais. Marco da Lata nos trabalhos técnicos. E o Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente pelas redes sociais e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.